Oi pessoal, fico muito feliz em poder trazer essa palavra para vocês. Eu sou o Bruno e a minha passagem pela Melk de Joinville foi bem mais recente. Foi nos anos de 2020, 2021 como missionário e antes disso em 2019 como estagiário. E por mais que foi um tempo bem breve, foi um tempo muito especial e marcante na minha vida. Um tempo que rendeu bons vínculos, boas amizades que permanecem, um tempo de crescimento na fé, de aprendizado. E eu sou muito grato a Deus pelos 75 anos de história dessa comunidade e por eu poder fazer parte de toda essa história, entre tantas outras pessoas que construíram o que a Melk é hoje. E com isso eu não penso apenas em obreiros, eu penso em todos aqueles que participaram nas comunidades desse distrito, que fizeram delas a sua casa de fé, a sua família, o lugar onde elas se reuniam em torno da palavra, pessoas que serviram em tantos grupos, que se dedicaram, todas elas merecem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Se eu penso que são 75 anos, talvez alguns que estão nesse meio eram crianças quando o trabalho começou. Então outros vieram antes de nós e deixaram esse legado, serviram ao Senhor na sua época, outros virão depois de nós, e nisso nós percebemos que o reino de Deus é coletivo, ele acontece através de muitas pessoas. E com isso tem uma palavra de 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10 que eu quero trazer para vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Crer em Jesus significa fazer parte do seu povo, um povo que é amplo. Assim nós vemos que o reino de Deus é muito maior do que uma comunidade local, que ele acontece na Melk de Joinville e para além dela. Por isso que inclusive eu pude ser enviado para outra comunidade a partir daí. E na sua história, a Melk de Joinville tem acolhido pessoas e tem enviado pessoas. E que vocês possam continuar fazendo isso com intencionalidade, com propósito. Ser a comunidade que recebe, que abraça, que acolhe, onde as pessoas podem crescer, e uma comunidade que envia as pessoas para outros lugares, com alegria e em oração, para que a obra de Deus seja feita. E embora o reino de Deus é amplo, ele acontece sim na comunidade local. A história da Melk de Joinville é um pedacinho da história do povo de Deus no mundo. Então é uma história que é importante. Não é possível fazer parte desse povo sem fazer parte de uma comunidade. E glória ao nosso Senhor, porque existem essas comunidades do centro de Garuva, do Panágua, do Rio da Prata, onde a nossa fé pode ser fortalecida e onde nós podemos crescer. E para além disso, meditando nesse versículo, nós vemos que fazer parte do povo de Deus significa fazer parte de um povo santo, uma nação santa, de sacerdotes, ou seja, daqueles que servem ao Senhor. Muitas vezes nós associamos sacerdócio apenas ao ministério contratado e que dentro disso está o chamado, mas todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, ou seja, Deus tem uma missão para todos nós. O ministério não é só do missionário, o ministério é coletivo, é da igreja, da comunidade, é desempenhado a partir de todas as pessoas. E algo que eu tentei incentivar na liderança das pessoas no período em que eu servi aí, é a visão de que todos nós temos um ministério que recebemos do Senhor e devemos nos engajar. A pergunta é, onde você serve? Qual é o teu ministério? Você não precisa estar contratado para isso. Se você é líder do grupo de jovens, se você é líder de um pequeno grupo, esse é o ministério que Deus te confia nesse momento para você fazer. Então, qual é o teu chamado? De que maneira você pode contribuir nessa história que continua? Onde você é chamado por Deus para depositar os teus dons a serviço? Que você possa se enxergar como parte dessa história que é construída agora, pela graça do Senhor Jesus, porque é Ele quem faz a obra, e nós somos seus servos nessa obra. Então, que nós possamos orar, desejar isso, para que a comunidade de Joinville, para que as suas comunidades, nesse distrito, possam seguir sendo esse povo de Deus que faz diferença no mundo e que resplandece a luz de Cristo, que resplandece a grandeza do Senhor. Que Deus abençoe vocês adiante
E como esse reino é um reino coletivo, nós estamos juntos nessa, fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe você, um grande abraço.